escolha do tema da campanha da fraternidade se faz sempre com um ano e meio de antecedência, a partir de uma consulta às bases. A cada ano, representantes dos 17 regionais da CNBB se reúnem em Brasília, juntamente com o Conselho Episcopal de Pastoral, para avaliar a campanha daquele ano e receber as propostas que vêm através de assinaturas, né, dos regionais. Então, esse ano nós estamos desempenhando aquilo que foi escolhido já há um ano e meio atrás, com esse processo de escolha. Como que a gente pode trabalhar? Escolhe, pois, a vida. Como que eu posso sair do individualismo de não escolher principalmente a minha vida e a gente vê a vida no geral? Bom, naturalmente cada um deve também cuidar da própria vida, já que ela é dom de Deus, né? Agora, a pessoa humana é chamada a uma solidariedade, a consciência da sua corresponsabilidade. Aliás, cada vez mais cresce essa consciência de uma corresponsabilidade a nível planetário, né? O ser humano pode dar cabo do próprio planeta e cada vez mais nós percebemos que os países, os governos, numa sociedade globalizada, são corresponsáveis pelo destino do planeta e de cada povo em particular. Você vai relativizando a dignidade do nascituro, você vai relativizando a própria consciência ética da população, apelando para aqueles casos em que o sentimento fala alto. Por exemplo, o anencefálico é um simples natimorto. Então, a mãe que traz o anencefálico no ventre, ela é um caixão ambulante. Isso é mentira, uma falácia. Tanto que nós temos agora o caso da Marcela, que já está aí com vários meses, e ela nasceu e continua viva, né? O anencefálico, ele tem reações, ele tem fome, ele mama, ele responde aos estímulos da própria mãe. Mas você autoriza aquele tipo de abortamento, você já relativizou. Ou então, outros casos, né? Eu sinto que aqui o que está em jogo é uma questão de princípio, é a dignidade da vida humana que já começou. Mas o que vai fazer com aqueles que estão congelados? Em primeiro lugar, eu acho que há que questionar o congelamento de embriões. E graças a Deus já existem projetos de leis nessa direção que limitam esse processo de congelamento. Se você quer fazer implante, que tome cuidado para que o resto não seja material descartável, puro e simples, né? O que nós temos ali são vidas humanas já começadas. Agora, no começo deste ano, houve uma discussão que inclusive causou uma grande polêmica. Eu gostaria de saber como é que está isso em relação ao celibato. Não houve polêmica, não houve discussão. O que aconteceu foi o seguinte: nós tivemos o Encontro Nacional dos Presbíteros, que foi realizado aqui em Itaici, uma participação de 450 presbíteros. Foi um encontro muito fraterno, contou com a presença de Dom Cláudio, Cardeal Umes. Agora, foram feitos vários grupos, encaminharam dezenas de sugestões muito preciosas para dinamizar a formação presbiteral no Brasil. Agora, houve um grupo que encaminhou algumas propostas, nem era falando em relação a abolir o celibato, até porque todo mundo reconhece que o celibato é um dom, é um carisma, e não é coisa só dos padres e das freiras. Eu conheço muitos leigos e leigas que optaram pelo celibato como uma forma pessoal de consagração, exercendo a sua vida no mundo normalmente, sem pertencer a nenhuma congregação religiosa. Então o celibato é uma opção de vida e não cabe à igreja extingui-lo ou não. Havia uma proposta de se valorizar outras formas de ministério ordenado, como de resto já existe nas igrejas católicas orientais. Eu não sei se vocês sabem, mas igrejas católicas de rito oriental admitem o casamento de seus ministros. Eu tenho um colega que trabalhou como formador no seminário na Armênia, e ele estava me contando que para ele foi uma surpresa, que ele teve que levar um dos seus seminaristas, que já ia ser ordenado, para conversar com a noiva e até saber de que maneira eles iriam caminhar. Então, é uma formação muito diferente daquela que nós temos. Então, o que houve da parte dos presbíteros, e nem foi da Assembleia, foi de um grupo, dos 20 e tantos grupos que estavam de trabalhos reunidos, e que apresentou isso como uma sugestão.
Então a Assembleia em nenhum momento pediu o fim do celibato, que seria pedir o fim de um carisma. Né? Mas já se inicia uma discussão nesse sentido? As coisas caminham nesse sentido de alguma mudança ou não? Foi uma discussão isolada? Ali me parece que realmente foi uma proposta isolada de um grupo, não me consta em nível nacional e mesmo da Santa Sé que exista algum tipo de procedimento nessa direção. Nós temos sim, cada vez mais difundidos no Brasil, o caso dos diáconos casados, diáconos permanentes, que são parte do clero de cada diocese e que tem uma contribuição muito grande a dar. A experiência desses diáconos vem nos mostrando, inclusive, que é preciso ter muita prudência e muita cautela em todo esse processo. Você veja, por exemplo, na Alemanha, em que os clérigos, de uma maneira geral, recebem do Estado, porque tem o imposto sobre a religião, é um outro esquema completamente diferente do nosso. Você pode ter diáconos liberados que vão sustentar a sua família por conta do seu próprio trabalho diaconal. No Brasil, de uma maneira geral, a grande maioria dos diáconos casados, eles já têm uma outra profissão, então eles têm como se sustentar, porque as comunidades não seriam capazes de fazê-los, e de resto se pede até que eles já tenham os filhos crescidos, que não sejam mais dependentes deles e tudo mais. E mesmo assim, isso se faz não sem muitos conflitos. Me parece que na atual circunstância seria muito difícil vislumbrar de que maneira um pai de família poderia ser ao mesmo tempo padre e cuidar de uma comunidade que deveria sustentá-lo. E a própria experiência dos pastores protestantes é muito significativa. Né? Eles, por exemplo, não têm o matrimônio como sacramento. Eu ouvi de um pastor uma vez uma coisa muito séria. Que na minha igreja ele dizia: já temos pastores que estão no 3º, 4º casamento. Isso o que significa em termos de testemunho, em termos de anúncio da verdade sobre a família? Então ali foi uma opinião isolada. Nós queremos sim investir cada vez mais na formação dos nossos padres, para que eles, dos nossos seminaristas, né, para que eles possam assumir a sua missão com o coração indiviso. E de resto, só uma última coisa que eu queria deixar claro: a opção pelo celibato não significa desvalorização do matrimônio. Eu acho muito bonita a posição do Catecismo da Igreja Católica. Para mim, expressa isso clarissimamente. Matrimônio e celibato, os dois vêm do mesmo Senhor. É o mesmo Jesus que elevou o matrimônio ao sacramento, à dignidade de sacramento, é o mesmo Jesus que convida as pessoas, ou convida algumas pessoas a deixar tudo pela causa do reino. Os dois são caminhos de santificação. Santa Giana Beretta Molla, de quem eu falei hoje, é um exemplo de uma mãe de família santa, e tantas outras e tantos pais de família nós temos que são santos. Os dois exigem renúncia, os dois exigem sacrifício, os dois são caminho de perfeição. Agora, Dom Dimas, a respeito ainda da campanha da fraternidade, em muitas comunidades ela é vivida apenas na época da quaresma e depois acaba se esquecendo. Como a CNBB vê isso? Tem algum plano para que essa base possa trabalhar mais tempo cada campanha da fraternidade? A campanha da fraternidade em si, oficialmente, ela é feita para ser realizada durante a quaresma. Agora, as pistas de ação, os projetos e as pastorais que dela nascem, esses é que depois vão continuar. Então, por exemplo, a campanha da fraternidade sobre a Amazônia. Surgiram vários projetos em decorrência daquela campanha. Mas o mais importante é que a própria CNBB constituiu, já havia constituído antes, agora ela se fortalece, uma comissão permanente para trabalhar a Amazônia, inclusive com parceria com o governo federal. No caso da defesa da vida, nós queremos criar, no maior número de dioceses possível, as comissões diocesanas de defesa da vida, que vão depois prosseguir ao longo dos anos, colocando em prática aquilo que, de uma maneira mais intensiva, durante essa quaresma, nós estamos vivendo. Dom Dimas, esse ano